Você nunca vai estar pronto, de fato. Pelo menos não pronto da maneira que tradicionalmente a gente imagina. Independente da sua posição, função, cargo, escolaridade, o que seja, você nunca vai estar pronto. Porque mesmo se você decorar todos os conceitos que envolvem uma determinada área de conhecimento, ainda assim você não vai estar pronto. A IA já sabe tudo, assim, a maior parte dos conhecimentos que a gente encontra aí na internet de maneira gratuita, até mesmo paga, ela já sabe. E ainda assim a IA não está pronta para fazer a maior parte das coisas. Na verdade, a IA ela não faz nada em específico, ela não age no mundo real, vamos dizer assim, de uma maneira mais pragmática, vamos dizer. Claro, ela tem as funções dela, as finalidades, mas a IA por si só, ela não resolve grandes coisas nesse sentido. Tem que ter alguém operando a IA para então você obter algum resultado prático com ela. Um exemplo prático que eu vivi e vi pessoas ao meu redor vivendo também foi em relação ao término da faculdade. Quando você termina a faculdade, você tem a impressão de que, ou você tem a sensação de que você está pronto para fazer alguma coisa, mas na verdade não. Muito pelo contrário, ninguém sai pronto de lugar nenhum, vamos dizer assim. E eu percebo isso, eu fiz medicina, né? Eu terminei na metade de 2020, logo depois que estourou o Covid. E na época eu fui logo trabalhar com plantões de Covid, porque era o que tinha de demanda. E nos plantões do hospital que eu fazia, tinha que tanto trabalhar na parte da porta, ou seja, os pacientes que chegam na emergência, tanto na parte da enfermaria, os pacientes que já têm algum nível de gravidade, precisam de observação médica diária e estão internados no hospital, internados na enfermaria. E você tinha que trabalhar nessas duas partes. E na época, assim, eu não me dei conta, mas na época eu peguei vários plantões e trabalhei na porta, de tanto de Covid quanto de atendimentos gerais, vamos dizer assim, de outros sintomas, outras queixas. Só que hoje, me dando conta, eu percebo que naquela época isso era muito arriscado, no sentido de poderia chegar qualquer tipo de paciente no meu plantão de toda ali a região da cidadezinha que eu trabalhava. E pensando nisso hoje, a medicina ela tem uma grande variedade redundante, mas tem uma variedade absurda, vamos dizer assim, de casos que podem ser complexos e um generalista não vai saber manejar, ele vai ter que encaminhar. Só que antes de encaminhar, você tem que tomar algumas condutas para manter a estabilidade do seu paciente. E naquela região do plantão que eu pegava, isso era muito evidente. Chegavam muitos pacientes graves, principalmente no meio da madrugada, plantões noturnos que eram para ser tranquilos, na verdade não eram. E você estava exposto a uma gama absurda de condições que você nem imaginava que existia. Então, quando você termina a faculdade, você acaba pecando por falta de conhecimento, vamos dizer assim, né? Ou melhor, falta de noção de como o mundo funciona. Por outro lado, isso acaba sendo bom porque o importante no fim do dia é você começar, é você dar o primeiro passo. E, por exemplo, eu mesmo aqui fazendo esse vídeo, eu não estou pronto para te falar alguma coisa, até porque eu nem sei o que você precisa ouvir, vamos dizer. Essa mentalidade de estar pronto, eu percebo que é meio que como se você precisasse se sentir especial, vamos dizer. Você foi criado de uma maneira que as pessoas falaram que você sempre foi especial e hoje isso desenvolveu de uma forma que você não pode errar hoje. Então você sempre espera você estar pronto para então você fazer alguma coisa, de fato, ser ou fazer algo. Isso é meio que também um condicionamento que vem da época da escola, que você tinha as provas e você tinha que passar nas provas para você estar pronto e apto a passar de ano. Isso acaba se perpetuando também na faculdade e depois, tanto para você passar na prova de residência, depois durante a residência, para você passar de ano, você tem as provas da residência e depois você tem a prova de título, coisas do tipo. Mas o meu ponto principal é: você nunca vai estar pronto, mas apenas comece. E qualquer passo é importante para você começar. Desde que você tenha um objetivo minimamente definido, o importante é você dar o primeiro passo. E qualquer primeiro passo é relevante. E depois que você deu o primeiro passo, qualquer constância vai ser relevante, desde que você mantenha. As coisas vão se clarificando ao longo do trajeto. Até mesmo o carro, por exemplo,
O próprio carro já tem duas marchas, vamos dizer assim, né? A marcha que sai de um período que o carro está estacionado, a primeira marcha, e depois você tem lá a quinta marcha quando o carro está a 120, 140 por hora. Então, até mesmo o carro tem a marcha de sair de um período estacionário e uma marcha que serve para ele correr. E até você começar, nada vai iluminar o seu caminho exatamente. O seu caminho ele é único, ninguém pode traçar ele por você. E você só descobre ou melhor, você só descobre qual que é seu caminho dando o primeiro passo. Cada passo que você vai dando em direção ao objetivo que você estipulou vai iluminando o seu caminho. Por mais que você saiba coisas do mundo afora ou experiências das outras pessoas, isso não é suficiente para iluminar o seu caminho e te abrir portas para você ter oportunidades reais. Você só vai ter essas oportunidades se você der o primeiro passo e você só vai atingir seu objetivo se você continuar dando o segundo, terceiro, quarto passo. Para começar, qualquer passo é relevante e para chegar no objetivo, qualquer constância vai ser relevante se mantida por um tempo determinado. Claro, se você tiver uma constância muito grande, você vai conseguir chegar mais rápido, mas se você tiver menos constância, você vai demorar mais. Mas o importante é sempre dar o primeiro passo, porque você nunca vai estar pronto de verdade. Outro ponto que eu queria falar é sobre objetivos de vida. Quando você coloca um objetivo que ele é material e definido, você vai chegar lá um dia. Ou seja, se você definir que sua meta de vida é ter um Porsche, é ter uma Ferrari, é ter 10 milhões na conta do banco, ter tantos investidos, você vai chegar lá um dia. O problema disso é que depois que você chegar lá, você perde uma energia muito importante, que é a energia que te mantém direcionado a um propósito, que mantém você trabalhando para a direção de um propósito. Se você for ver as pessoas que têm sucesso, de tanto material quanto não material, a maior parte delas não chegou nesse sucesso definindo que elas teriam esses objetivos. As pessoas que, vamos dizer assim, têm muito patrimônio, não obteve esse patrimônio definindo que elas teriam isso. Elas definiram outras coisas, outros propósitos mais subjetivos, que então no meio do caminho elas acabaram adquirindo, vamos dizer, capital suficiente para elas conseguirem comprar essas coisas, vamos dizer assim. E, por exemplo, o Elon Musk, o objetivo dele não era ter o patrimônio que ele tem, não era ser um dos homens mais ricos da história do planeta, e vamos colocar assim, atuais do mundo. O objetivo dele era fazer com que o homem fosse para Marte, fosse para a Lua, de maneira casual, assim, vamos dizer. Você pode pensar que num primeiro momento isso é um objetivo meio infantil. Ah, eu quero ir para a Lua, eu quero ser jogador de futebol, coisa do tipo. Mas é justamente trabalhar em cima desse tipo de propósito, de objetivo, que é o que vai fazer com que você obtenha um sucesso real na vida, um propósito e um sucesso não material. Porque quando você definir o seu sucesso material como tendo um teto, depois que você chega no teto, você começa a cair, seja na questão de bens materiais, seja na questão não material, emocional. Você vê milhares de pessoas aí que elas têm um patrimônio absurdo, mas elas são deprimidas. Porque a maior parte delas definiu provavelmente que teria um certo valor de patrimônio, e a partir daí elas perderam o propósito, a energia vital laboral que mantinha elas trabalhando em direção ao propósito. E especialmente para o homem eu digo, é muito mais importante você ter um propósito em cima do qual você tem que trabalhar diariamente ou frequentemente. É muito mais importante você ter isso do que você ter bens materiais ou sentir coisas, se sentir relaxado ou se sentir feliz ou coisa do tipo. A vitalidade do homem não vem da felicidade. A vitalidade do homem vem de uma energia que ele tem que direcionar para um propósito, seja para o trabalho
principalmente, e, na minha concepção, em segundo lugar, direcionado para a família. Então, o homem que trabalha todo dia, ele é extremamente funcional, ele tem uma vida mais equilibrada e ele vive mais. Você vê muitos homens que aposentam e logo depois eles começam a demenciar, eles começam a atrofiar, porque eles perderam essa energia vital e eles aposentaram também da vida, vamos dizer assim. E em segundo lugar, o homem ele não trabalha só dentro do seu emprego. O homem também tem o trabalho de criar uma família, prover, proteger a sua esposa, seus filhos. Querendo ou não, o homem ele tem a sua sina, biblicamente definindo também. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e minha mensagem final é uma frase que eu vi no Twitter e em outras redes sociais também, que é: antes da morte, toda derrota é psicológica.